Hoje vai ser, tá, sobre o módulo financeiro. Vamos lá? Então, o que a gente tem no módulo financeiro aqui? Vamos ver, a primeira coisa que a gente vai ver é os cadastros. Os cadastros é a parte mais importante aqui do módulo financeiro, tá? Então, o que nós temos aqui? Bancos. Aqui a gente vai cadastrar os bancos os quais a sua empresa vai trabalhar, tá? Não precisa cadastrar todos os bancos que existem, vai cadastrar só aqueles que a sua empresa tem conta corrente, né? Então, geralmente, a empresa às vezes tem conta em mais de um banco, e você simplesmente vai cadastrar. Aqui, se vocês observarem o código do banco, eu usei o mesmo código do Banco Central, mas não é obrigatório, é apenas uma sugestão, tá? Então, aqui, ó, o Banco do Brasil é 1, a Caixa Econômica é 104, o Bradesco é 237. Eu acabei usando aqui, então, o mesmo código do banco. Esse código a gente vê no cheque ou no cartão, tem o código do banco. Acho que no cartão não tem, mas é bem fácil, né? Se digita lá no Google, aparece lá os códigos de todos os bancos, né? Ou você pode perguntar para o seu próprio banco qual que é o número dele, né? Vou clicar aqui no Banco do Brasil. Tem que bem simples, você simplesmente vai colocar o nome do seu banco, tá? Aqui não precisa pôr diretório de extratos, isso aqui você não precisa preencher nada, essa parte de baixo, tá? E aqui o nome do banco para pagamento, você pode repetir Banco do Brasil. É só o que você vai pôr. Esses outros campos, quem preenche quando tem carteira, tem alguma coisa, daí é a nossa implantação, que quando vocês vão emitir boletos, né, por esse banco, dessa implantação, se houver necessidade, ele preenche esses outros campos, tá bom? Acredito que nem aqui, acho que em outro lugar mesmo que estão preenchendo neste momento. Então, para você cadastrar um banco, você simplesmente vai pôr o código dele e o nome dele, e repete aqui o nome aqui também, e grava. Não tem segredo, tá? Aqui, caixa, eu cadastrei com 999. O que é esse caixa? Não é a Caixa Econômica, é o caixa da empresa, é o caixinha da empresa, tá? Então, às vezes, a empresa movimenta algum dinheiro internamente, antes de mandar para o banco, fazer depósito. Então, quando ocorrer isso, se for o seu caso, então você pode ter um caixinha na sua empresa. Às vezes é para pagar um vale-transporte de alguém que precisa sair, eventualmente, comprar um café, alguma coisa. Às vezes a empresa tem alguma despesa ali imediata, que ela precisa dispor de algum dinheiro. Geralmente o caixa não é um valor muito alto, né? Por isso que a gente chama ele de caixinha, né? Então, você cadastra, eu cadastrei aqui o código 999, porque daí é um código mais, o último código mais alto, não vai ter banco nenhum, tá? E também não é obrigatório cadastrar o caixinha, só se você tiver essa situação aí na sua empresa, tá bom? Então aqui você simplesmente vai cadastrar os bancos, simplesmente os bancos os quais você vai trabalhar aí na sua empresa. Depois, o que nós temos? Temos cheques, né? Então, se a sua empresa ainda trabalha com cheque, porque cada vez menos, né, as empresas trabalham com cheque, hoje os pagamentos praticamente são todos feitos de forma online, né? Mas, eventualmente, alguma empresa pode ainda fazer algum pagamento com cheque, depende muito da situação, do seu tipo de negócio, né? Então, o que nós temos aqui? Para controlar os cheques, então, o que você vai aqui? Você vai no novo registro, e daí você vai procurar o banco que você já cadastrou lá, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, o Banco Bradesco, tá? Eu vou pôr. Deixa eu só ver se eu já não criei aqui um pouquinho com ele. O Bradesco eu tinha criado que tem um pagamento aqui. Tinha criado o Bradesco também, Banco do Brasil. Vou pegar outro banco, então. Deixa eu ver. Vou pegar o Itaú aqui, tá? Então, eu escolhi aqui o Banco Itaú, daqui a conta, que a gente já vai, que eu já vou mostrar onde que a gente cadastra, e aqui você coloca o número do cheque, tá? Então, geralmente o cheque, às vezes, é número 1 ou 20, geralmente uma folha de cheque são 20 folhas, o padrão, né? Então, do 1 ao 20, então eu vou colocar aqui, ó, do 1 ao 20, tá? E eu clico aqui em gravar. Ó, ele vai dizer assim, serão criados 20 cheques com numeração de 1 a 20. Esses cheques não poderão ser excluídos. Confirma a inclusão? Sim. Daí, ó, eu criei, então, ó, os cheques aqui, ó, do Itaú, tá? Ó, Banco Itaú aqui é do 1 ao 20. Então, já estão cadastrados todos os cheques. Daí, todas as vezes que eu emitir um cheque, eu já venho aqui, vou procurar o número dele, porque ele já está previamente cadastrado, entro nele e vou informar que o valor do cheque, o dia do vencimento, a data de emissão, né? Vencimento quando vai ser alguns dias para frente, mas geralmente a data de vencimento, se for a vista, vai ser igual a da emissão, né?
o status, aqui se ele foi baixado, cancelado, isso aqui vai ser o teu controle de cheques que você vai ter, tá? Porque às vezes a empresa, ela efetua um pagamento com cheque, mas não sai da conta corrente imediatamente lá no financeiro, né? Então você consegue controlar o cheque aqui, se ele foi baixado, se ele foi cancelado, se ele está pendente. Aqui você coloca a observação, para que foi a destinação. Aqui a observação, se tiver, na verdade aqui, ó, destino, você vai colocar aqui a destinação do teu cheque e tudo mais. Então aqui você consegue controlar todos os cheques que foram emitidos aí pela sua empresa por conta corrente e por número dele, tá? Mas se a sua empresa não trabalha com cheque, simplesmente não precisa habilitar essa rotina, só se a sua empresa ainda trabalha com cheque. Vamos lá, que mais que nesse? Então, banco, cheque, classificações. Classificações é a parte mais importante do módulo financeiro, tá? Classificações é nada mais, nada menos que o seu plano de contas financeiro. Então, eu vou maximizar ele aqui. Então, aqui nós temos esse plano de contas. Já vem um plano de contas default, ou seja, padrão do sistema para você. E o que você vai fazer com esse plano de contas? Você simplesmente vai aparar as arestas. O que seria aparar as arestas? Deixar o plano de contas a carinha da sua empresa, né? Colocar as contas que tem aí na sua empresa. Digamos, por exemplo, aqui, ó. Aqui é receitas operacionais. Eu tenho venda de produção, de serviços prestados e de mercadorias. Ah, Marcelo, mas eu sou só indústria, então eu só tenho venda de produção. Eu não tenho serviços prestados. Daí você pode simplesmente vir aqui e excluir essa conta. Quando você não teve movimentação, você pode excluir aqui as contas, deixar tudo certinho. Tem contas que nem todas as contas devem ser excluídas, lembrando que lá em parâmetros do sistema, na aula que a gente teve da segunda-feira passada, lembra que tem um monte de conta que já é padrão, certo? Então tem que tomar muito cuidado para não excluir nenhuma daquelas contas que está padrão aqui, ó. Vamos só relembrar, ó. Sistema, cadastro, parâmetros. Vamos aqui, ó, por exemplo, ó, financeiro, aqui, ó, tem a conta de cheque devolvido, ó, tá vendo que todos eles têm conta? Ó, aqui não tem, deixa eu ver. Aqui tem, ó, classificação para frete, ó, classificação para seguro. Então, observe que tem, ó, para juros, né? Então, observe que todas as abas aqui de parâmetros já está exigindo um monte de conta. Mesmo que você não use, já tem uma conta padrão aqui. Então, quando você vai editar lá o plano de contas financeiras, sim, você pode deixar ele a carinha da tua empresa, deixar tudo certinho, só tem que tomar muito cuidado para não excluir, nem alterar ou excluir uma dessas contas aqui que são padrões, né, ó, do sistema, ó. Então, tem muita conta aqui, a classificação para seguro. Você pode alterar, né? Você entra aqui em parâmetros e observa que não é bem exatamente a conta que você quer usar. Sim, você pode alterar para outra conta, isso é possível, claro. Mas, se não for fazer nenhuma alteração, daí só cuida para não excluir uma dessas contas aqui, porque daí pode impactar aí nos processos que tem dentro do sistema. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o financeiro. Então, aqui, ó. Venda de produção é para a indústria. Então, se eu fabrico um produto, eu vou ter a conta de venda de produção. Se eu não presto serviço, eu não preciso ter essa conta. Se eu não sou comércio, eu não revendo produto, eu também não preciso ter essa conta. Então, aqui, ó, tem outras receitas, né? Nós temos contas de juros, recebidos, aluguéis. Então, você pode ir editando aqui e criando as contas que você quiser. Bastando você clicar aqui, ó, no novo registro, né? E daqui você vai digitar a conta que você quiser. Vou pegar uma conta pronta aqui. Vamos pegar uma conta aqui, eu vou pegar essa aqui, ó, venda de produção. Então, aqui, ó, venda de produção. Talvez esteja escrito de outra maneira, esteja escrito receita com produção. A nomenclatura, se você quiser colocar de uma que seja mais comum, que você entenda melhor, você pode alterar sem problema nenhum, tá? Por exemplo, aqui se tiver escrito assim, receita com produção. Não, mas eu não quero que esteja escrito receita, eu quero que esteja escrito venda, que é mais fácil para eu identificar. Perfeito, você pode alterar sem problema nenhum, tá? Lembrando que, tipo, então, se alguém tem dúvida disso, então não pode esquecer. Despesa sempre vai ser débito e receita sempre vai ser crédito, tá? Então, aqui é venda de produção. Então, se eu vou vender, vai gerar uma receita para mim. Então, automaticamente vai ser crédito. Então, anotem isso para vocês nunca esquecerem se alguém tem dúvida quanto a isso, tá? Então, despesa é sempre débito, receita é sempre crédito, tá bom? Então, aqui, ó, eu identifiquei que essa conta aqui, a classe dela é uma receita operacional. Então, aqui a gente tem várias classes para nós determinarmos qual que é a nossa conta. Isso aqui é bastante importante. Por quê? Porque dele forma a DRE.
tá? Que é a demonstração do resultado do exercício. Aqui, ó, no gerencial, relatórios, ó. Aqui, ó, demonstração de resultados. Para eu gerar essa demonstração de resultado aqui, tá? Observe aqui, ó, que tem esses códigos aqui na frente, ó. 1, 2, 3. Então, aquele código, aquela classe que a gente coloca lá no nosso plano de contas é o que vai formar aqui o meu plano, a minha DRE, que é a minha demonstração do resultado do exercício. Para que serve a demonstração do resultado do exercício? Ela serve para mostrar como que está a saúde da sua empresa num determinado período, que pode ser de um mês, né? Pode ser de um ano, né? Aqui, olha, vai mostrando mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, ele vai mostrando mês a mês. Como que está a saúde financeira da sua empresa. Lembrando que essa DRE ela é de nível gerencial, tá? Então, ela é uma rede de nível gerencial. Porque nós temos a DRE lá da contabilidade. Mas a contabilidade já aconteceu tudo já está consolidado, e ela é um pouquinho diferente. Ela é muito parecida, tá? Ela tem a mesma lógica, mas ela é um pouco diferente, porque já aconteceu tudo. Aqui não, aqui você não precisa se preocupar com as contas, exatamente como o seu contador classifica, né? Lá ele vai classificar de uma maneira um pouquinho mais técnica, né? E mais enxuta, mais sintética, digamos assim. E aqui você vai fazer a sua DRE mais analítica. Essa que é a diferença da DRE financeira para a DRE contábil, tá? Então, a DRE contábil, ela é uma DRE mais sintética, tudo, ou seja, é sintetizado de forma mais resumida as contas, que é mais para apresentar para o fisco, certo? E aqui não, aqui é uma DRE mais analítica mesmo, para você analisar aí em que pé está a sua empresa. Para que essa DRE aqui ela seja formada dessa forma, ó, então esses códigos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó, 6.1, 6.2, isso aqui são as classes, e é exatamente por isso que você determina aqui as classes, tá? Então, essa classe, ó, aqueles códigozinhos lá na frente, ó, aqui determina onde que vai aparecer na DRE. Por isso que é bastante importante você classificar todas as suas contas de forma bem correta, revisar a tua DRE para ver se está indo certinho. Tá? Se tiver alguma conta que você não queira, por algum motivo que não apareça na DRE, você vai colocar aqui, ó, 10, ó, não incluir no demonstrativo do resultado. Vou dar um exemplo de uma conta que não precisaria aparecer. Imagina assim, você vendeu para um cliente e ele pagou com um cheque. Tá? Quando você vendeu para ele e de repente você emitiu a nota fiscal, ele já saiu aqui no 1, a venda, no receitas operacionais, certo? Só que daí o cheque dele voltou. E daí depois de um tempo você deposita o cheque dele de novo, né? Daí quando você deposita o cheque dele de novo, qual conta que você vai lançar? Daí você pode pôr na 10. Por quê? Porque a primeira vez que você vendeu para ele, né? Já saiu aquele valor, ele já entrou na conta receitas operacionais, ele já entrou, certo? Então, quando você está reapresentando o cheque dele, você não quer que ele apareça de novo na DRE, porque senão ele vai duplicar a sua receita. Então, daí você vem aqui e põe que não incluir no demonstrativo do resultado. Pode ser que você tenha alguma outra conta transitória aí que não impacte, né, na receita, porque por algum motivo também não deva aparecer na sua DRE. Daí você coloca aqui, mas sempre tem que ser muito bem analisado, muito bem avaliado, tá? Então aqui às vezes você pode ter dúvida de onde vai, né? Impostos é fácil, né? Impostos, outros custos variáveis, às vezes você tem um pouco de dificuldade de identificar custos fixos, mas você pode dar uma olhada aqui, tá? De como que tá default, onde que estão as outras contas, né? Daí fica mais fácil você entender, por exemplo, que a gente vai em despesas, né? Então você vê o que já tem default, daí você vê para onde que conta que foi, ó. Então aqui, ó, telefone e internet, ó, tá, tem custos fixos. Daí você pensa, então se telefone e internet tem custo fixo, energia elétrica também vai ser custo fixo. Então, você vai lá e coloca em custo fixo, tá? Então, dá uma olhadinha nas outras despesas que tem aqui, ó, despesas operacionais, onde que tá, né? Então, ó, variável, né? O que é custo fixo, custo variável, então você tem que identificar, certo? Daí aqui exige realmente um pouquinho de conhecimento aí na área financeira para você fazer essa análise, né? Mas o sistema está todo preparado para você montar a sua DRE da forma mais precisa possível. Aqui em conta contábil, você não precisa preencher nada, tá? Isso aqui foi desenvolvido há muito tempo, que era para a gente integrar com alguns sistemas contábeis que são comercializados aí em Curitiba, mas esse projeto acabou não indo muito para frente, tá? Mas
eles fizeram até certo momento, então existe esse código contábil. Isso aqui seria para integrar, né, o seu financeiro com o sistema contábil da sua empresa, ou sistema contábil lá que o seu contador usa, tá? Mas existem vários sistemas em Curitiba, em região, ou mesmo no Brasil, né? Porque nós somos simultâneos em outras partes do Brasil, e daí, às vezes, não dá certo, né? Então, a gente não se preocupa muito com isso, não foi muito desenvolvido, não foi muito. Então, você não vai precisar se preocupar com esse campo que é código contábil. Só se preocupa em informar se a conta que você está cadastrando é débito ou crédito, lembrando que despesa é débito e receita é crédito, e qual classe ela vai pertencer, principalmente no que se refere às despesas, tá? Outra coisa legal que dá para fazer é o rateio, né? Porque, por exemplo, assim, imagine, vamos pensar assim, a energia elétrica. Deixa eu achar ela aqui. Ó, tá aqui, energia elétrica. Então, vamos pensar assim, eu tenho uma fábrica e parte da energia elétrica é gasta na fábrica, no chão de fábrica, e parte da energia elétrica é gasta no escritório, ou seja, na área administrativa. Mas eu recebo uma conta só, uma fatura, né? Que na verdade é uma nota fiscal de energia elétrica, né? Eu recebo uma conta só para a empresa. Tá? E não é justo na hora que você vai apropriar em qual despesa que você vai apropriar, né? Daí você pensa assim, não. Pois é, né? Um pouco da energia elétrica vai para o escritório, outra parte vai para a fábrica, daí eu posso fazer o rateio, né? Então, aqui, ó, temos o centro de controle. Mas para explicar a questão do rateio, então, deixa eu explicar o centro de controle antes, né? Senão fica difícil explicar essa parte. Então, vamos lá. Aqui, em geral, não, acho que é em gerencial. Vamos aqui, ó. É gerencial, cadastro, centros de controle. Então, aqui nós temos os centros de controle. Centro de controle você também pode entender como centro de custo. Então, o centro de controle, aqui no nosso sistema, ele tem duas finalidades, tá? Uma finalidade é a questão aí dele servir como gerenciamento lá na produção, para você dizer onde que está sendo controlada a produção. Então, ele serve tanto na produção, para você apropriar qual colaborador está em qual departamento, onde que vai ser feita, né, a produção, quais os departamentos que está sendo feita a produção, e também serve aqui para você apropriar aí as despesas. Ele vai funcionar como um centro de custo. Então, ele tem essa questão de orientação lá na produção e também tem a questão de apropriar as despesas num centro de custo, que aqui a gente vai chamar no sistema de centros de controle, é basicamente a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, administrativo. Quando você cria um centro de controle, isso aqui fica a seu critério, você cria o centro de controle que você quiser na sua empresa, é uma divisão interna tua administrativa, você que vai idealizar qual forma você quer fazer isso, tá? Então, tem a área aqui, ó, administrativo, comercial, produção e logística. Basicamente, são as 4 áreas que a gente tem dentro de uma empresa, né? Então, daí que eu ponho, administrativo. É uma despesa lá do escritório, da área financeira, então eu ponho no administrativo. Essa é uma despesa de vendas, então eu vou pôr no comercial. Isso aqui tem a ver com a produção, isso aqui tem a ver com a logística. Então, aqui a gente cria os centros de controles. Então, aqui, ó, tem o administrativo, eu criei aqui no meu exemplo, na minha base, né? Eu tenho o administrativo, tem a cozinha, a confeitaria, embalagem, produção, vendas, né? E aqui tem a área, né? Ó, se é administrativo, produção, você pode dar o nome que você quiser, tá? Como eu disse, isso aqui você idealiza do seu jeito, da forma como foi estruturada a sua empresa. Uma vez que você criou, então, esses centros de controles, que vai servir tanto para você apropriar suas receitas e despesas, também como para controlar os setores da produção, a gente pode vir aqui, então, de novo, lá, né? Então, no financeiro, classificações. E vamos lá, então, na despesa de energia elétrica, a despesa administrativa, energia elétrica, e eu vou aqui em rateio. Então, olha só o que eu estou dizendo aqui, ó. Eu estou dizendo que 10%, eu coloquei o percentual aqui, ó. Estou dizendo que da minha energia elétrica, 10%, digamos que a conta da minha energia elétrica seja de R$ 1.000 no mês, tá? Então, eu estou dizendo que R$ 100 vai ser apropriado no administrativo e R$ 90 aqui, e 90%, que seria R$ 900, né, no caso, vai para a confeitaria. Ou eu posso pôr outro aqui, ó, vou alterar registro, né? Ó, vou pôr aqui, então, produção, em vez de confeitaria, tá? Fica melhor. Deixa eu ver se pegou. Acho que não altera porque eu já tive movimentação, tá? Deixa eu ver. Acho que eu não vou conseguir alterar. Eu não vou conseguir alterar porque eu já tive movimentação. Mas eu posso fazer o seguinte, ó.
Vamos dividir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu alterar, eu vou pôr para... Então, deixa eu ver, 10%, eu vou pôr, então, 40% aqui para confeitaria. Ele não permite eu alterar mais, tá? Por que ele não permite alterar? Porque já houve movimentação, tá? Então, quando já teve movimentação, a gente não consegue mais alterar, tá? Então, isso aqui tem que ser idealizado antes de você começar a, a, a fazer os lançamentos. Depois que você já criou e você fez o lançamento, você não consegue mais, tá? Mas aqui, ó, confeitaria seria, então, 90%, que entenda a confeitaria como produção, meu chão de fábrica. Então, 90% da minha energia elétrica vai para a produção e 10% administrativo. Então, todas as vezes que você lançar a conta de energia elétrica, automaticamente, quando você der entrada lá, né, no módulo compras da despesa, né, da energia elétrica, pronto, ele já vai tratar dessa maneira, que 10% para o administrativo, se fosse R$1.000, seria R$100 para o administrativo e R$900 para a produção ou confeitaria, tá? Então, é legal aqui, essa questão aqui, então, do rateio, assim, quando você tem mais. Mas lembrando que para você fazer o rateio, você precisa cadastrar os seus centros de controles antecipadamente, né? A primeira coisa que tem que fazer é isso. Até aqui, pessoal, tranquilo? Estão conseguindo me acompanhar bem? Como que nós estamos? Alguma dúvida? No teu DRE não aparece nada, Elisa? Então tá. Olha só, vamos lá. Centro de controle. Não, calma aí. Errei, calma aí. Relatórios. Demonstração de resultado. Você tem que criar ele, tá? Então, a primeira vez ele não vai estar aqui. Você vai... você tem que gerar ele. Ó, você vai clicar aqui, ó. Recalcular as informações, tá? Daí você vai criar ele, ó. Daí, ó, você vai ter que dizer qual mês que você quer, ó. Seleciona o mês que você deseja efetuar o cálculo. Daí você põe aqui janeiro. Então, ó, eu vou por, ó, ali o meu só tá janeiro, ó. Em fevereiro você tá vendo, ó, que não tá. Tá em branco, mas só tem janeiro. Então, eu vou pedir para ele calcular. Vou pedir para ele recalcular janeiro e fevereiro, tá? Então, ele vai calcular. Não vai demorar minutos, porque minha base é pequena, né? Só se a tua base for muito grande, ele demora um pouquinho mais, tá? Ó, calculou já fevereiro, tá? Por isso que não tem nada, ó, viu? Ó, não tinha nada, agora acabou de calcular fevereiro. E daí você pode pedir para calcular todos os meses direto, né? Só que demora mais, ó. Faça isso no teu depois, tá? Daí ele calcula. Tranquilo? É que ela não é, vamos dizer assim, ela não é online, entendeu? Você lançou, ele sempre precisa fazer o cálculo na hora. Ok? Então, só se pedir para ele recalcular. Porque daí ele não é fixo, tá? Digamos que você tá lá no mês e depois o seu alterou, teve movimentação de novo, daí você tem que pedir de novo para ele recalcular. Sempre quando tem movimentação, se tiver qualquer alteração, você precisa pedir para recalcular novamente. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida aqui? Então, o plano de contas financeiro, tá, gente? É a parte mais importante, tá? Ah, e outra coisa assim, que nem eu falei, dá para você parar as arestas, mas tem que tomar muito cuidado para você não mexer em conta que está vinculada já. Quer ver uma conta que você tem que tomar muito cuidado? É essa aqui, ó. Por exemplo, ó. Vamos lá no cadastro do produto, né, ó. Então, vamos aqui, ó. Eu vou aqui, ó, em matéria-prima, tá? Vou pegar a primeira matéria-prima aqui, ó. Então, estoque, ó. Aqui, ó, classificação padrão para compra, ó, já tá compra de matéria-prima, tá? Isso aqui ele tá puxando de lá da classificação, ou seja, desse plano de conta financeiro que a gente estava agora há pouco, tá? Então, compra de matéria-prima. Então, se você quiser, o que você pode alterar é a nomenclatura. Ah, eu não gosto do jeito que tá escrito. Daí tudo bem, você pode alterar. Ah, eu não quero compra de matéria-prima, quero compra, sei lá, de outro nome aqui, tá? Mas pode até mudar a nomenclatura do jeito que você entender melhor, mas não pode excluir essa conta porque ela está vinculada em todos os seus produtos de matéria-prima, tá? Se você vai lá e exclui a conta, né, a compra de matéria-prima vai ficar sem conta. Esse é um exemplo. Produto acabado também vai ter na sua conta. Ó, vamos lá, produto acabado. Ó. Vou pegar aqui, ó, pão de queijo.
Então, vamos lá, quer ver? Eu vou aqui em estoque, ó. O produto acabado está sem classificação para compra. Por quê? Porque eu não compro o meu produto acabado, eu produzo ele. Ele vai ter aqui classificação para venda, aqui em faturamento, ó. Venda de produção, tá? Então, o produto acabado, a matéria-prima vai estar na compra porque eu compro a matéria-prima. Daí não vai exigir. E a matéria-prima não vai ter venda, não vai ter conta no faturamento porque eu não vendo a minha matéria-prima, né? Então, matéria-prima eu compro para produzir. Então, aqui eu vou ter conta só na classificação padrão para venda, tá? Então, são contas que a gente tem que tomar cuidado, tá? Que nem, se lá tiver escrito receita de produção e eu quero mudar o nome para venda de produção, isso você pode, tá? Sem problema nenhum. Só não pode alterar, excluir a conta. Porque se você alterar a conta lá, daí aqui vai ficar tudo vazio e daí vai dar pane no sistema. Daí você não consegue nem fazer faturamento mais. Porque o sistema precisa dessas contas para ele se entender internamente. Tá bom? Independente de você fazer a DRE ou não, tá? Então, assim, tem que criar mais, basicamente, as contas de despesas que você tem ou outros tipos de receitas que você possa ter, tá bom? Mas sim, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é sempre revisar ali, né, a sua classificação. É bastante importante fazer isso. Agora nós vamos para as condições de pagamento. Então, aqui nas condições de pagamento, você pode ter quantas condições de pagamento você quiser. Lembrando que condição de pagamento é diferente de forma de pagamento. Então, condição de pagamento é o prazo que você vai dar lá para o teu cliente, né? Quantos dias você vai dar, quantas parcelas você vai fazer, se vai ser boleto, se vai ser cartão, né? Ó, aqui à vista. Então, aqui, ó, essa aqui eu coloquei, ó, 3 vezes o boleto, ó, o número de parcela 3 vezes. Daí a forma de pagamento você vincula, né? Então, o ideal é você cadastrar a forma de pagamento primeiro, né, ó, para ela aparecer aqui todas as formas de pagamento. Então, forma de pagamento é um meio físico. Você paga um cartão, em boleto, em dinheiro, cheque, depósito. É o meio físico do pagamento. E condição de pagamento é o prazo que você vai dar. Então, um está atrelado ao outro? Sim, um está atrelado ao outro, mas não é a mesma coisa. Então, a ideia é você vir aqui primeiro, então, cadastrar primeiro a forma de pagamento que você vai oferecer na sua empresa. Então eu vou ter boleto, vou ter cartão, vou ter cheque, vou ter depósito, dinheiro, tá? Então aqui você vem e cadastra, né? Então aqui, ó, por exemplo, cadastrei um cartão aqui, ó, forma de pagamento, Visa, tá? Ó, coloquei aqui, ó, cartão. Daí aqui ele já obriga você a colocar a taxa que a administradora do cartão te cobra, tá bom? Tá? Daqui, ó, ele pede a classificação. Qual que é essa tarifa, né? Ó, tarifa bancária, tarifa de cartão de crédito, tá? Porque ele já vai cair nessa conta direto. Se é 3%, ele sabe que do valor que você vendeu vai ser cobrado 3%, ele já vai calcular os 3%, e esses 3% ele já vai jogar na conta de despesas de tarifas de cartão de crédito, tá? Então, tudo isso é bastante importante você já prever. Então, aqui você vem e cadastra todas as formas de pagamento que você tem: boleto, cartão, cheque. Depois que você cadastrou todas as formas de pagamento que você tem na sua empresa, daí você vai aqui em cadastros. Então, cadastra a forma de pagamento primeiro e depois vem aqui em condições de pagamento, tá? Então, daí aqui você vem e coloca aqui. Ó, daí a forma de pagamento. Tem o Visa lá, né? Daí vai aparecer aqui, ó, o Visa. Se for aqui, entendeu? Então, aqui você vai mostrar as formas de pagamento que você tem. Vai vincular a forma de pagamento à condição de pagamento que você tem, tá? Então, aqui você põe todos os dias que você vai fazer. Lembrando, é bastante importante também, tem gente que não sabe isso, tá? Essas condições de pagamento aqui que você oferece, ela serve tanto para cliente quanto para fornecedor, tá? Ela é compartilhada entre os clientes e os fornecedores, tá? Então, quando você faz uma compra lá, você precisa pôr o prazo de pagamento que o teu fornecedor está te oferecendo, né? Ele me ofereceu 30 dias para pagar, 15 dias no boleto. Então, você cadastra aqui também, tá? Essas condições de pagamento, todas as condições de pagamento que você cadastra aqui, você vai conseguir usar, então, tanto no módulo vendas, quanto lá no módulo compras, nas condições de pagamentos do seu fornecedor. Então, elas são compartilhadas entre os fornecedores e os clientes, ok? Vamos lá. O que mais que nós temos aqui em cadastros? Então, banco a gente já viu, cheque, classificação a gente já viu que é o mais importante, condição e forma de pagamento atrelado, e as contas, né? Então, a gente cadastrou os bancos, né? Agora eu vou cadastrar as contas, daí na conta eu vinculo o banco, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó,
Aqui eu cadastrei uma conta, então, ó, conta número 2, ó, daí aqui eu vinculo o banco, ó, aqui aparecem os bancos que estão cadastrados, né, ó, os bancos que eu havia cadastrado antes, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, né, Bradesco, né, então, aqui não adianta você simplesmente vir e clicar em cima dele, é só para você visualizar, tá? Então, daí você vem aqui e tem que preencher manualmente, ó, 104, Caixa Econômica Federal. Daí que você vai informar o número da conta, o dígito, tá? Aqui se você tem limite, aqui é a agência, né? Aqui é o número da conta com o dígito, aqui é a agência com o dígito. Geralmente o dígito da agência tem no cartão, tá? Ou no talão de cheque. Aqui é o limite quando você tem cheque especial, qual que é o limite da tua conta. Código contábil não precisa, eu comentei para vocês que não precisa, né? E aqui o valor do contrato, garantia, essas coisas assim. E aqui você sempre vai deixar em ativa, né? Sempre deixa ativa. Essas outras opções aqui de carteira, cobrança, tudo isso aqui você não vai se preocupar. Se você for, né, usar uma dessas contas correntes para você emitir boleto, porque você tem uma carteira de cobrança, daí realmente é o nosso pessoal que faz, tá? Geralmente, quando compra sistema de implantação, já é indicado um ou dois bancos que a empresa trabalha, que ela pretende emitir o boleto, e a gente faz toda a configuração. Porque cada banco é de uma maneira diferente. Então, isso a gente realmente não deixa para o cliente, porque cada banco faz de uma maneira diferente. Então, a gente entra em contato com o banco, geralmente, vocês passam o contato do banco para a gente, e esse banco, ele valida para a gente, é homologado, a gente chama isso de homologação, né? E o banco vai homologar como que é a carteira dele para você emitir, e a gente deixa no sistema tudo prontinho para vocês, tá? Então, isso é realmente uma parte que a gente não passa. A gente deixa porque não adianta, porque cada banco vai trabalhar de uma maneira diferente, né? E para garantir que vai funcionar, então a gente faz isso para vocês, tá? O que que tem aqui, ó? Caixinha, lembra o caixinha? Eu peguei a conta do banco que eu havia criado lá, né? Lembra que eu tinha cadastrado caixa, ó, 999, e coloquei ela como caixinha aqui, ó, tá? E aqui eu coloquei, ó, marquei esse checkbox, ó, conta interna da empresa, tá? Então você pode ter outras contas também, que não precisa ser as contas correntes. Uma outra conta que eu criei, né, ó, eu criei uma conta aqui de títulos descontados, né? Então, porque quando a gente manda para o banco, tem muita empresa que trabalha que desconta título, né, que pega o boleto e antecipa o dinheiro, daí depois, quando ela antecipa e ela recebe o dinheiro antes. Quando ela recebe, ela já dá baixa naquele título, né? Aliás, ela não pode dar baixas. Digamos assim, ela pega os boletos dela e ela faz uma negociação com o banco ou com outra empresa aí, né, que trabalha com esse tipo de negócio, e ela antecipa o dinheiro dela. O dinheiro entra no caixa, né? Então já teve uma movimentação no financeiro naquela ocasião. Depois passam um mês, 2 meses, e daí o cliente paga ou não paga, né? E daí ela precisa dar baixa, só que o dinheiro já entrou, né? Então ela não pode dar baixa no título de novo na mesma conta do banco, porque se ela fizer isso, vai mostrar como se o dinheiro tivesse entrado em duplicidade e o dinheiro tinha sido antecipado. Mas ela precisa dar baixa. Então daí dá para criar uma conta chamada, ó, títulos descontados, ó, uma conta interna da empresa, para se dar baixa nesses títulos descontados, inclusive gerar relatório de todos os títulos que você descontou e você vai ter controle disso. Tá bom? Então tem essa possibilidade aí de empresas que trabalham com títulos descontados, tá? Então, você pode criar algumas contas internas aí, de repente, para você controlar alguma situação diferenciada na sua empresa, que não precisa ser necessariamente uma conta corrente. Mas, basicamente, sim, as contas que você vai criar aqui são as contas correntes, as quais você trabalha, tá bom? Daí, deixa eu ver. Aqui a gente fechou, né? A gente fechou. Agora a gente vai dar uma olhadinha aí, né, nos nossos processos, o que que a gente tem de processo. Aqui na parte de cadastro, tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Como que nós estamos? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nessa parte cadastral? Que bom, então vamos lá. Então, olha só, aqui no financeiro nós temos aqui agora os processos, né? Então os processos, eles são bastante interessantes, né? Então aqui, ó, nós temos aqui o lançamento de contas a pagar, o lançamento de contas a receber, movimento bancário, transferência entre contas, né?
Aqui nós temos a cobrança, remessa, que é para você enviar, né, o boleto, tá? E o retorno. A cobrança, alguém tem dúvida de como é que funciona, como que envia o boleto? Porque isso aqui eu não consigo simular muito, porque eu teria que ter uma carteira, né? Então eu não vou conseguir simular, fazer uma simulação. Se isso já é prática de vocês, tranquilo, já enviar remessa, né? Então a remessa é você enviar os boletos, porque gerar o boleto, né, o que a gente tem são duas coisas separadas, né? Gerar o boleto é fácil, só que a legislação determina que você precisa registrar esse boleto no banco, para o banco saber que você emitiu um boleto contra ele. Daí você envia um arquivo de remessa para o banco, usando o Internet Bank, né? Por isso que eu não consigo simular, né? Teria que entrar num banco de verdade para enviar, né, o arquivo de remessa, né? Essa parte eu não consigo simular. Mas eu queria saber se alguém tem dúvida de como que faz esse processo de escolher as cobranças, né? E o retorno também, você entra no Internet Bank, né? E você pega o arquivo do banco, e daí você baixa ele, importa aqui para dentro do sistema, e ele vai dar baixa dos seus boletos de forma automática, né? Então, o remessa e o retorno é para você. O remessa é para você indicar para o banco quais são os boletos que você emitiu contra ele, para registrar eles lá perante o banco. E o retorno, você pega o próprio arquivo do banco, dá baixa nele, importa aqui para dentro do sistema, e daí ele vai fazer a baixa de todos os seus títulos de forma automática, tá bom? Então, infelizmente, isso eu não consigo simular porque precisaria entrar no banco de verdade para mostrar isso e não tem como fazer isso, né, gente? Né? Entrar num banco mesmo e fazer isso, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida maior nesse processo, se não for tão prática, a gente pode ver o que a gente pode fazer aqui, tá? Só entrar no banco que eu não vou conseguir. Lançamento do contas a pagar, tá? Então vamos lá. Lançamento do contas a pagar, que é um dos mais comuns. Então, a maioria do lançamento do contas a pagar, vai acontecer de forma automática quando você faz o módulo compras, né? Então, na sexta-feira, eu mostrei o módulo compras, mesmo quem não teve a oportunidade de assistir, eu passei o vídeo, né? Então, vocês podem assistir, um vídeo ficou até curtinho, acho que deu uns 40 minutos, né? Então, lá no módulo compras, quando a gente faz a compra, ele gera como projeção, né? Então, ele vem para cá, quando você aprova uma ordem de compra, ele já vem aqui para o financeiro como projeção, né? Então, deixa eu ver, eu vou tirar aqui a Anaconda, que tá? Deixa eu ver como que tá aqui essa legenda, um pouquinho só. Não ficou nenhum aqui. Tá em atraso, ó. Projeção, ele fica em itálico, tá vendo? Ó? Ele vai ficar em azul e vai ficar itálico. Então, aqui, você sempre tem que prestar atenção aqui, ó. Em dia, em atraso, projeção, baixado, cancelado e diferença, né? Então, tem aqui, ó. Esses aqui estão itálicos, ó. Energia elétrica e tal. Então, ele é projeção. Isso foi criado lá, quando é criado pelo módulo compras, ele cria como projeção, ok? E quando é criado no módulo compras, ele cria como projeção. E também quando você cria uma projeção, tá? Então, eu já vou mostrar quando que você pode você mesmo criar uma projeção. Tá, um minutinho só. Então, ó, só que quando está a projeção, você não consegue dar baixa, tá? Então, quando você criar alguma coisa em projeção, você não consegue dar baixa. Lá no módulo compras, quando que ele deixa de ser projeção? Quando você pega e vem aqui no carrinho de compra e dá entrada na nota fiscal ou dá entrada no produto, no teu estoque, tá? Mesmo que não seja com uma nota fiscal. Ideal que seja com uma nota, né? Mas, de qualquer forma, deu uma entrada numa projeção, estava com uma projeção, você vem aqui e você faz o lançamento no módulo compras, pronto, ele deixou de ser projeção e daí ele fica retinho, daí ele fica um dia normal. Daí ele vai ficar assim, um dia normal, ó, assim, tá? Daí, então, vermelho porque foi cancelado, né? Então, tem que sempre prestar atenção aqui na legenda. Mas eu não fico repetindo isso porque foi no módulo compra, só para lembrar que a maior parte da contas a pagar, como a maior parte da contas a pagar provém de fornecedor, né? Então a maioria vem de ordem de compra que é feita, a não ser que a sua empresa não trabalhe com ordem de compra, daí realmente não vai aparecer. Daí vai aparecer direto aqui, tá? Daí não vai aparecer como projeção, só vai aparecer o que você lançou. Mas como é que a gente faz um lançamento manual que não veio da ordem de compra, né? Então o que você pode fazer? Então, você tem aqui, ó, lado direito do mouse, ó, incluir, alterar, excluir, incluir projeções, tá? Então, você pode criar projeções para um determinado período ou simplesmente incluir uma conta na hora, né? Então, vem aqui, incluir,
E eu venho aqui não só, faço um lançamento, ó, cadastro de contas a pagar. Então, digamos que eu comprei alguma coisa hoje mesmo, eu quero, né, ó, vou pegar aqui alimentos bons, ó, comprei, acaba o café da empresa e ninguém tinha comprado, ninguém percebeu. Chegou na segunda-feira, não tem café, tem que comprar café, vamos lá. Então, alguém vai lá e comprou, então, 2 pacotes de café, então deu R$20, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Pronto. Então, daí pegaram uma nota fiscal, então vamos lá, nota fiscal é 8, 6,20, pronto. E aqui, ó, eu venho aqui em parcela, sim, ó, a vista foi pago à vista mesmo aqui, né, ó, 8 de junho. Se tivesse alguma condição de pagamento, todas as condições de pagamento iam aparecer aqui, mas eu paguei à vista mesmo, ó, 8 de junho, e vou aqui em classificação para dizer onde que é a despesa. Aqui ele já surgiu compra de matéria-prima. Ah, mas não é. Então eu posso alterar, né? Então, vamos alterar. Vai ser material de uso de consumo, ó. Compra de material de uso de consumo, percentual 100. Ok? Gravo. Pronto, ó. Compra de material de uso de consumo, centro de controle administrativo. E pronto. Acabei de fazer um lançamento automático no meu contas a pagar. Tá? Então, eu posso fazer, assim, um lançamento imediato, sem problema nenhum. O ideal é que todas as compras venham com uma projeção lá do módulo compra, certo? Mas sim, você pode fazer um pagamento imediato ali. Ah, eu quero fazer uma projeção de uma conta que já tem bastante tempo, como energia elétrica, água, que tem o tempo todo, né? Então vamos lá. Lado direito do mouse, então eu vou colocar aqui, ó, incluir projeções, tá? Então vamos lá. Documento, então vou colocar, então, 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui pessoa. Aqui no Paraná, a gente sabe que o nosso fornecedor de energia elétrica é Copel, tá? Então, eu vou pôr aqui, digamos que a conta de energia elétrica média de energia elétrica seja, sei lá, R$350, tá? A média. Depois, quando chega a conta, você pode entrar no lançamento e alterar isso aqui, sem problema nenhum. Você faz alteração mês a mês, tá? Mas aqui você coloca a média para ele entrar no teu fluxo de caixa. Qual que é a média? Ah, pode ser que venha 320, 330 ou 360. Pode ser que tenha uma pequena variação, mas pelo menos o montante maior ali já entrou no teu fluxo de caixa. Daí quando chega a conta, você vai lá e altera antes do vencimento. Tá? Ó, ele vai estar marcado como projeção. Forma de pagamento, digamos, dinheiro, porque débito automático. Eu posso cadastrar aqui débito automático, tá? Então, na conta, mas vou pôr aqui, então, dinheiro mesmo. Descrição aqui do documento, eu vou colocar, então, ó, energia elétrica. Descrição da parcela não precisa. Vencimento. Ah, a minha energia elétrica vence sempre dia 20, tá? Então, eu vou fazer uma projeção para um ano. Então, o vencimento inicial vai ser em junho e o vencimento final vai ser, então, em maio, para dar 12 meses, tá? Aqui eu estou dizendo que a competência do mês anterior. Eu estou querendo. O que, que é isso? Aqui é o que vence em junho, na verdade, eu gastei em maio. Então, sim, eu vou dizer que essa energia elétrica de junho sempre se refere ao mês anterior, da competência do mês anterior. Ou não, depende, né, de como que vem a sua conta de energia. Você tem que observar se a conta é do próprio mês ou é do mês anterior. Aqui, classificação. Então, vamos por lá. Ó, nós temos uma conta de energia elétrica já cadastrada no nosso plano de contas financeiro, né? Então, classificação, ó, energia elétrica. Utilizar rateios da classificação. Lembra que na energia elétrica eu havia cadastrado um rateio lá que 10% era para ir para o escritório, para o administrativo, e que 90% era para a confeitaria, né? Então, se eu deixar marcado isso aqui, ele vai fazer o rateio para mim, quando eu lançar a conta de energia elétrica. Se eu desmarcar, ele não vai fazer o rateio, tá? Mas eu vou deixar aqui sim, né? Aqui, e vou gravar. Daí, ó, a competência final deve ser maior que a inicial. É porque o que aconteceu? É que eu não mudei o ano aqui, né? Eu coloquei para um ano, mas eu esqueci que daí vai para 2021, né? Pronto, agora vai dar certo. Ó, confirma a inclusão de 12 registros, ó. Então, clico em sim, ó, 12 registros incluídos. Ele criou, então, 12 registros para mim de energia elétrica, tá? Como projeção aqui. Já tem bastante Copel aqui, né? Mas vamos tentar pegar o último aqui.
Tem outra, deixa eu ver, tem que excluir essas aqui até. Vamos ver. Aqui, ó, a partir daqui de junho, ó. Ó, 20, eu coloquei que era dia 20 que vencia, né? Então tá aqui, ó. 20 de junho, julho, ó, foi até 2021, ele fez para um ano, né? Ó, observe que ela tá em itálico, né, ó. Projeção fica em itálico, deitadinho, tá? Tá aí. Quando chega a conta da energia, digamos que chegou essa que vai vencer no dia 20 de junho, tá? Já chegou ela. Então eu entro nela, e daí venho aqui e desmarco projeção. Desmarco projeção, tá? E daí, ó, venho aqui e salvo. Ah, e daí altero o valor. Ah, não venho R$300 certinho, venho 350, 335, né? Venho lá, 335,75. Sempre é quebrado a conta de energia, né? Eu vim aqui, acerto o valor dela, quando chegou a fatura, e já pego e desmarco aqui a projeção. E salvo, né? Aqui porque deu que já existe, porque... Ah, fecha com a diferença, é porque ele quer que eu passei no financeiro. Não tem diferença, deve aqui é vermelho, tá? Sempre quando você faz alguma alteração, ele precisa que você passeie aqui no financeiro para você... Ó, e na verdade eu alterei lá e ele não alterou a parcela, né? Então realmente preciso alterar a parcela. Deixa eu só ver que valor que eu coloquei agora aqui. Ah, aqui, 335,75. Então vamos lá. Tem que alterar a parcela quando você faz a alteração, tá? Então vamos lá. Pronto. Gravo. Realmente tem que ir no financeiro e acertar, tá bom? Ué, ainda tá com diferença. Ah, embaixo na classificação. É bastante coisa quando você altera, tá? Então, aqui na parcela e a classificação. Eu alterei a parcela e agora eu tenho que alterar a classificação. Tá? Ó, porque aqui dele ficou em 300, tá? Ó, soma das parcelas, 335. Daqui, teria que fazer o cálculo. Aí ele fez o rateio, né? Então, eu vou tirar aqui, vou deixar tudo no administrativo. Agora, eu vou deixar 100% no administrativo. Tirar o rateio para ficar mais fácil para mim. Senão a gente fica fazendo cálculo proporcional. E esse aqui eu vou excluir. Pronto, deixei tudo só no administrativo, 335,75. Agora ele vai dar certo. Pronto, ó, não ficou mais vermelho. E daí fechou aqui, tá? Ó, e deixou de ser projeção. Pode ver que agora ele ficou em dia, tá? Então é isso que você tem que fazer quando você faz uma projeção. Tem que fazer todo esse processo aqui de alteração. Mas é importante colocar uma conta que tem todo mês para ela entrar no teu fluxo de caixa, tá? E a mesma coisa você pode fazer no receber. É o mesmo processo, tá? No receber, igualzinho, tá? Você vai ali, vem aqui no financeiro, normal. Eu não vou fazer, mas só vou mostrar aqui, ó. Lançamento de contas a receber. Vem aqui também com o lado direito do mouse, vai aparecer um menu igualzinho. Incluir, você pode incluir uma, né? Incluir projeção, igualzinho, normal. Todas as opções que tem no contas a pagar tem idêntica no contas a receber, tá? Você consegue fazer. O contas a receber, a maior parte do contas a receber vai ser gerado de forma automática lá no módulo vendas, né? Quando você emite uma nota fiscal ou um pedido de venda, né? Daí você pode parametrizar o sistema. Na segunda-feira eu mostrei isso, que você pode parametrizar o sistema para ir para o contas a receber na ocasião do pedido de venda, da aprovação do pedido de venda, ou na ocasião da emissão da nota fiscal. Daí isso vai ficar a critério aí da sua empresa. Então, mas basicamente todo o teu contas a receber vai vir de forma automática quando você vende, né, com o seu faturamento. Da mesma forma que basicamente todo o seu contas a pagar vai ser feito quando você faz uma ordem de compra, né? Então, aqui é alguns lançamentos manuais aleatórios que você vai fazer, né? Inclui projeção, alguns lançamentos manuais que acabam não vindo aí de fornecedor ou de cliente, que a empresa tem algumas outras despesas, pode ter despesas de impostos, por exemplo, né? Algumas despesas aleatórias que não vêm exatamente, não se originaram, né, de uma operação com fornecedor, ou seja, uma operação com cliente. Daí você tem essa possibilidade de fazer essa manutenção aqui de forma manual desses lançamentos aleatórios, tá? Mas basicamente vem tudo de forma automática, o teu contas a pagar e o teu contas a receber. Ok? Daí o que nós temos, deixa eu ver. Nós temos aqui movimento bancário. Quando você faz o lançamento de um contas a pagar, que você vai dar baixa, então a gente aqui, para dar baixa, o ideal é você usar aqui o baixa com filtro, né? O baixa com filtro, vamos lá. Você pode ir lá e dar baixa individualmente no contas a pagar a receber, tá?
Mas o baixo com filtro eu sugiro que é melhor, porque aqui, ó, você já tem uma visão de tudo, ó. Então, você que põe o vencimento inicial, ó, depois aqui 1º de janeiro, né? 1º de abril, janeiro não, agora que eu vou pôr, né? Vou pôr lá desde 1º de janeiro até 30 de junho. Tá, 2021 tá muito, né? Vou deixar aqui até dezembro. Tá, até dia 31 de dezembro. E aqui, ó, tipo, você pode escolher contas a pagar, a receber ou todos, né? Então, eu vou por aqui, ó, contas a pagar e clico aqui. Daí ele vai aparecer para mim o contas a pagar, ó. Tem coisa aberta desde 2019, né? Porque eu vou gerando um monte de simulações e eu não pago, né? Aqui dá para não pagar, né? Vocês têm que pagar de verdade, né? O meu pode ficar em aberto, né? Então, fica aqui, ó, tá? Contas a pagar, ó, em atraso, tem negrito, ele fica em atraso. E vai aparecendo aqui. E ou se quiser o receber, eu clico aqui e o receber ele fica verde, né? Ó, quantos receber é verde. Então aqui, e se você quiser, você pode colocar todos. Todos, às vezes, é quando você quer fazer um encontro de contas, né? Quando tem uma devolução. Então você pode fazer um encontro de contas, deve ser em todos para você baixar um a receber com um a pagar, para você zerar, né? Então tem essa possibilidade também. Então aqui é legal, você põe aqui o contas a receber ou a pagar, e aqui você vai dizer qual que é a conta que você vai pagar, né? Você vai clicar aqui. Então vamos baixar essa aqui, ó. R$130. Quando eu clico nela, ó, ela some daqui, mas não é que ela some, ela vai para essa aba aqui, ó, baixar, ó. Então tudo que você quer baixar vai vindo daqui. E daí ele vai somando para você. Então aqui, deu R$130. Eu vou baixar ela em qual conta, qual que vai ser a forma de pagamento, ó. Estou colocando aqui, ó, dinheiro, qual conta? Daí aqui, ó, o saldo atual da conta. Ele vai mostrar quanto que eu tenho no Banco do Brasil. Aqui eu tenho 2.000 e pouco. Se eu pagar R$130, ó, P de pagar, tá? R de receber. Então ele está dizendo, já disse que para mim que desse saldo, depois que eu pagar, vai ficar com esse saldo aqui, tá? E daí eu clico baixar. Ó, daí o que acontece? Tá atrasado, porque venceu no dia 8 de junho de 2019. Daí ele sempre vai me dar baixa. Isso é parametrização. Lá em parâmetros está marcado um checkbox pedindo para me avisar todas as vezes que eu for baixar um título, seja ele de contas a pagar ou a receber, que estiver fora da data do vencimento, para ele me dar um alerta, porque daí geralmente quando você vai pagar ou receber um título fora do período, né, de vencimento, tem juros, né? É padrão. Daí ele já me avisa, ó, será baixado com atraso sem juros ou continua. Eu vou dizer que sim, e ele vai baixar, tá? Então, ele baixou para mim, ó, já alterou aqui o saldo da minha conta, tá? Ó, né? Ele baixou e zerou, né? Então, aqui você pode baixar vários ao mesmo tempo, né? Ó, vou baixar esse, como esse, e ele vai dando a soma, ó. Tudo que eu for marcando, ó, ele vai somando, ó, para mim, ó. Daí, ó, vai aparecer aqui na aba baixar, ó. Aqui ele vai dar a soma, ó, P, 535. Ainda tenho saldo. Posso pagando isso aqui. Eu tenho saldo na conta, então eu posso pagar, tá? Então, eu marco todos eles e vou... Ah, posso alterar o banco? Claro, você pode ver aqui, ó. Vamos lá para o Banco Itaú. Ó, o Banco Itaú tem mais, ó. Bradesco. Ó, o Bradesco já está negativo. Então, se eu for para pagar, aqui está negativo. Ah, o Bradesco está negativo, 105 mil, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ajustar esse saldo aqui do Bradesco, né? Lá no Banco do Brasil tinha... apesar que está 105 mil, tenho muito, estou devendo muito mesmo, né? Eu não vou ter esse valor em nenhum banco. Tem que faturar mais. Deixa eu ver. Eu ia ajustar o saldo do Bradesco, mas eu não vou ter esse dinheiro. Na Caixa também não tem. Tô pobre, né? Ó, devendo bastante. Andei baixando tudo no Bradesco, né? Então agora eu vou ter que faturar aqui para ter um saldo para transferir no Bradesco. Eu ia fazer uma transferência entre bancos, né? Dá para você fazer a transferência entre bancos aqui, né? Mas eu não tenho saldo em nenhum banco para fazer. Eu ia fazer aqui a transferência entre contas. Eu ia pegar e colocar aqui, né? Eu posso pegar do Banco do Brasil e jogar R$1.000 para lá, né? Mas não vai adiantar nada que o Bradesco está bem negativo, né? Mas eu vou pôr, ó, debita aqui do Banco do Brasil e vou acreditar lá no Bradesco, né? Quanto? Vou colocar, então, R$2.000, né? Então, documento, vou colocar a data de hoje, como se fosse o número do documento, não é obrigatório, apenas uma sugestão, tá? Forma de pagamento, vamos ver aqui, por dinheiro, ou depósito, né? Por depósito, tá? Transferência entre contas, então vai debitar do Banco do Brasil e vai para o Bradesco. E ok, ó, confirma a transferência? Sim, transferência concluída, tá? Então, agora ele já baixou o meu saldo lá do Banco
do Brasil, já vou estar com menos. Como é que a gente controla os extratos do banco? Com relatórios, ó. Então, ó, relatórios, extrato de conta, tá? Então, ó, vou pegar aqui do Banco do Brasil, né, que eu tirei, né? Então, ó, eu vou por data inicial, dia 8 de junho hoje, data final. Vou pegar, para pegar desde o dia 1º, tá? Ele vai tirar um extrato para mim do mês de junho, ó, e eu clico aqui em imprimir. Esse extrato de conta, ele tem que ser igualzinho o seu extrato do banco, tá? Ele tem que ser espelho do seu extrato do banco. Então, você vai lá na sua conta corrente, na Internet Bank, tira, baixa o teu extrato lá. Isso aqui tem que ser igualzinho, idêntico, tá? Não pode ser diferente. Ó, a transferência entre contas aqui, ó, depósito que eu acabei de fazer, ó, dia 8 de junho, ó, R$ 2.000, tá? Então, tá aqui, ó. E aqui ele trouxe o saldo. E aqui é referente a uma cotação, distribuidor de alimentos entrou de dinheiro, aqui foi saída, R$ 130, que foi a baixa que a gente fez, né? Então, aqui está o saldo dela na minha conta, R$ 537, o saldo com limite, né? Tem um limite de R$ 10.000. E aqui a movimentação, transferência entre contas. Então, isso aqui é o teu extrato de conta bancária. Então, assim, você sempre tem que pensar o seguinte, qual que é a lógica? Esse extrato aqui que você tira, ele tem que ser espelho do seu extrato do banco, tá? Então, você pega o teu extrato do banco e tem que pegar e tirar esse extrato aqui e deixar eles iguais. Como for dado baixa tanto do teu contas a pagar quanto a receber de forma automática, lá do seu contas a receber principalmente, ele já vai estar baixado. Daí você precisa fazer a manutenção de outros débitos que eventualmente podem correr, como cesta do banco, o valor que é a tarifa bancária, né? Entre outros pagamentos ali aleatórios que podem ter. Aí talvez você precise fazer alguma manutenção de forma manual para deixar igual. Mas basicamente, se você já deu baixa de todos os seus contas a receber ou contas a pagar, o teu extrato vai estar batendo. Mas você tem que fazer aqueles pequenos ajustes de alguns débitos aleatórios aí que o banco pode cobrar de você, tá? Então essa aqui é a forma que a gente faz a conciliação, né? Você consegue fazer a conciliação, tá? Então tem que explorar bastante aqui os relatórios. Tem aqui os relatórios de fluxo de caixa, né? A posição de contas a pagar. Essa posição de contas a pagar assim, eu não acho muito útil. Acho mais legal aqui do contas a pagar, receber o extrato de conta e do fluxo de caixa. Tá? Então tem bastante relatório aqui que eu acho que vale bastante a pena vocês explorarem, né? E usar sempre o baixa com filtro, que ajuda bastante também, tá? Ah, uma coisa, movimento bancário. Então, quando você deu uma baixa, se deu baixa lá no teu contas a pagar, lá no teu contas a pagar você não consegue se tornar. Ah, dei baixa sem querer. Tenho que se tornar. Então, onde que você vem aqui? Em movimento bancário, tá? É aqui em movimento bancário que você tem que vir, e não lá. Daí que você vai localizar o teu lançamento, né, que você fez. Ó, vamos pensar esse aqui, ó. Transferência em contas que eu fiz agora há pouco, né, ó, do Banco do Brasil. Eu quero estornar. Então, eu vou estornar aqui, eu excluo aqui, ó. Atenção, existem 2 lançamentos desse movimento que serão excluídos, que é essa transferência que eu acabei de fazer. É aqui. Se eu for lá numa conta do Banco do Brasil no Bradesco, que quiser estornar lá o lançamento do conta a pagar, lá eu não consigo, tá? Então eu tenho que vir sempre aqui no movimento bancário, ó. Daí eu excluí, ó, o lançamento. Mesmo aqui foram 2 lançamentos simultâneos, né? Uma do Bradesco e com o Banco do Brasil. Mas mesmo que seja um contas a pagar ou um contas a receber, é aqui em movimento bancário que você tem que vir e localizar o lançamento, tá? E pagar. Igual esse aqui, ó, por exemplo, ó, pagamento aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu quero excluir, esse pagamento está errado. Então, é aqui que eu vou fazer. Então, a data do movimento foi dia 1º de julho, tá? Então, é aqui que eu preciso fazer o estorno. Eu vim aqui, vou excluir aqui. Não vou excluir lá. Não adianta eu ir lá no contas a pagar, de primeiro lá, eu não vou conseguir. Tem que ir aqui em manutenção do movimento bancário. É aqui que eu consigo fazer as exclusões, os estornos de alguma coisa que eu possa ter feito errado. Tá bom? E tem uns relatórios ali do financeiro que a gente precisa explorar bastante. Bom, pessoal, o que eu tinha do financeiro, basicamente, era isso. Assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, alguma coisa específica aí da empresa de vocês, sou todo ouvidos.